gente vai iniciar a matéria nova, que é a clínica cirúrgica, e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre cirurgia, sobre a evolução da cirurgia, sobre alguns tipos, né? E provavelmente vão ser 2 vídeos, eu vou ver o tamanho que vai ficar, se vai ficar compatível para eu enviar para vocês. Mas é isso, eu espero que vocês, conforme assistirem os vídeos, vão me dando um feedback, falando para mim se vocês estão entendendo, se vocês têm alguma dúvida, tá? É uma introdução da matéria e a gente vai dando seguimento, tá bom? Então, vamos lá. O que seria, né, a cirurgia? Então, a cirurgia, uma operação é o quê? É o tratamento de uma doença, de uma lesão, de uma deformidade. Então, quando a gente pensa em cirurgia, a gente pensa que ela é feita para um tratamento de uma doença. Então, por exemplo, uma apendicite. Para tratar a apendicite é necessário uma cirurgia, porque precisa ser retirada do apêndice, né? Alguns tipos de hemorragias, algumas urgências e emergências, algumas fraturas, algumas amputações que são necessárias a serem feitas. Então, algumas cirurgias são realizadas para tratamento, tá? Outras são realizadas para remodelações, para amenizar deformidades. Por exemplo, uma pessoa queimada, que sofreu queimaduras no rosto, muitas das vezes é realizada uma cirurgia para estar diminuindo ali, para estar amenizando aquela deformidade deixada, ou para estar propiciando uma melhor cura de uma determinada lesão, como eu já falei, como algumas fraturas que a gente utiliza pinos, né? É utilizado placas para auxiliar na calcificação, porque sem a cirurgia provavelmente ia ser muito complicado. Então, sempre a gente tem que pensar que a cirurgia é um tratamento, e ele pode ser um tratamento de alguma doença, de uma urgência ou uma emergência, um tratamento que pode reparar uma deformidade, um tratamento que pode corrigir uma falha de algum sistema, né? Pode salvar muitas vidas, aliviar um problema determinado, um problema físico, e pode também, por exemplo, ser apenas estético, como cirurgias plásticas, tá? E aí a gente vai entrar falando um pouquinho da história da cirurgia, de como que veio essa evolução, assim, desde a antiguidade, da Idade Média, dos primórdios da humanidade, até mais ou menos hoje em dia, para a gente ter só uma noção de como a gente evoluiu e como hoje a gente tem, é diferente para a gente, né? Então aqui, cirurgia é um ramo da medicina, né, gente, é óbvio, que se propõe a curar pelas mãos. Então, em grego, ó, keirurgia, keiro significa mão, e ergon, obra. Então, é uma obra realizada pelas mãos. Então, a cirurgia depende ainda, né? Futuramente a gente não sabe se isso vai mudar, mas a cirurgia é uma obra realizada pelas mãos, tá? Então, enquanto ciência, a cirurgia está sempre buscando o quê? Uma inovação, uma renovação dinâmica. Então, não para, está sempre em movimento no sentido de aprimoramento, de conhecimento, de novas tecnologias, novas formas de serem realizadas, novos conceitos, novas descobertas. Então, a cirurgia, enquanto ciência, ela é muito dinâmica nesse sentido. Está sempre buscando evoluir. Então, uma técnica realizada há 30, 40 anos atrás, ou há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, uma cirurgia cardíaca, provavelmente não é a mesma técnica de hoje, porque além da técnica, a gente ter observado, né, através de estudos, que algumas técnicas são melhores, há também um avanço da tecnologia, novos aparelhos, novas formas de fazer, novos anestésicos para fazer. Então, tudo vai se inovando e melhorando. E a cirurgia, enquanto arte, ela exige muito daquele que pratica, né? Porque é um aprendizado manual, detalhado, de forma muito paciente, tem que ser muito bem conduzido. Então, o cirurgião, cirurgia enquanto arte realizada pelo cirurgião, tem que ter muita cautela, tem que ter muita dedicação, muito aprendizado, porque é um trabalho manual, gente.
né? Então, qualquer erro ali, pensa bem, se há uma laceração, se há um corte, uma perfuração de uma artéria, dependendo da localização, pode significar a vida ou a morte do paciente, né? Então, a gente tem que ter isso muito sério, a cirurgia é muito sério. Então, essa cautela aí é grande. E aí, a gente vem trazendo, falando da história, as cirurgias no passado, né, gente, nas épocas passadas, eram consideradas em último caso. Então, assim, quando esgotava-se todo tipo de tratamento, se esgotava-se todo tipo de recurso medicamentoso que existia, aí sim optava-se por cirurgia, porque era em último caso, último recurso, tá? E depois, com a evolução, aí sim a gente pode entender que a cirurgia hoje em dia não é o último recurso. Muitas das vezes, antes de qualquer tipo de medicamento, já vê-se que a cirurgia vai ser um tratamento mais eficaz, mais rápido, que vai trazer uma qualidade de vida para o paciente, vai analisar, claro, né, prós e contras, sempre tem que ser analisado isso, o benefício, o malefício, mas analisando que o benefício em fazer a cirurgia é melhor, hoje em dia não necessariamente é o último recurso, não, muito pelo contrário. A cirurgia, muitas das vezes, hoje é utilizada como opção de tratamento, até em detrimento a alguns medicamentos, para evitar o uso de alguns medicamentos, tá? E, gente, como eu falei antes, além da arte lá que o cirurgião tem que ter muita dedicação, porque é um trabalho manual, muito aprendizado, muita paciência, muita precisão naquilo que ele faz, além disso tudo, por trabalhar com as mãos, ele tem que ter também muito conhecimento teórico, técnico, porque imagina, para mexer no paciente tem que ter conhecimentos muito aplicados de anatomia, do funcionamento dos nossos sistemas, né, da fisiologia do nosso organismo, da bioquímica, de toda a questão bacteriológica, né, de bacteriologia, de microbiologia, do próprio metabolismo do paciente. Por quê? Porque isso tudo tem que ser analisado para fazer a cirurgia. E no momento da cirurgia também, tem que ter esses conhecimentos para realizar. Porque se algo for surgir de imprevisto, a gente tem que saber como que funciona o correto para saber se naquele momento está havendo uma desordem e tentar corrigir. Então, a cirurgia na pré-história aí, no início da Idade Média e tal, era realizada, era muito misturado, sabe, gente? A ciência com a religião, então era muito mesclado, porque cientificamente a gente ainda estava no início, não tinha comprovações científicas. Como que se fazia, então? Essa mistura de religião com ciência, mistura, né? Muitas das vezes quem realizava eram curandeiros, feiticeiros, e eles aprendiam na prática, gente. É um conhecimento empírico que a gente fala, que a gente vai aprendendo na prática a fazer. Então, fazia uma cirurgia aqui, dava errado. O que a gente fez? Vamos tentar fazer diferente na próxima. E, utilizou tal instrumento aqui, não deu certo, o paciente faleceu, teve óbito, vamos utilizar de uma forma diferente. E uma das cirurgias, né, atos médicos, digamos assim, mais utilizados nessas épocas, era o que a gente chama de trepanação, que é feito um orifício, né, no crânio da pessoa, e pode ser realizado por algum instrumento, que em determinado momento foi desenvolvido um instrumento, ou não, pode apenas mesmo com serrinhas, com objetos que dava para fazer esse corte no crânio, e com para quais objetivos? Assim, para tentar diminuir a pressão intracraniana, para tentar, muitas das vezes, drenar, colocar dreno, tirar hemorragia, alguma coisa nesse sentido. E também para alguns pacientes que tinham questões psicológicas envolvidas. Eles acreditavam também que aqueles pacientes muito agitados, muito agressivos, quando se fazia a trepanação, esse orifício no crânio, ela ajudava o paciente a ficar mais calmo, etc e tal, né? Mas assim, gente, ficava mais calmo porque muitas das vezes tirava massa cefálica, então o paciente ficava comprometido cognitivamente, tá? Mas para vocês terem noção de como que era misturada essa questão da cirurgia com a religião, né? Esses fragmentos ósseos retirados muitas das vezes eram utilizados até mesmo
como amuletos, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens para vocês terem noção. Olha, tá vendo? Aqui, ó, é uma trepanação, mas vocês podem ver que é bem mais simétrico, é em círculo, provavelmente aqui feito por um instrumento que foi desenvolvido para fazer esse tipo de cirurgia na época. E aqui a gente já vê que não, que já não é tão simétrico, é de uma forma de é quadrado, né? Tem uma forma quadrada e provavelmente mais antigo do que esse, né? Porque aqui parece que já tinham sido desenvolvido algumas técnicas mais apuradas. Aí a gente vai ver, por exemplo, aqui, ó, um dos instrumentos que provavelmente foi realizado na segunda foto que eu mostrei anteriormente, ó. É como se tivesse um parafuso mesmo aqui que era apertado e esse parafuso fazia a perfuração do crânio. Aparentemente, esse paciente era um paciente psiquiátrico, né? Um paciente com problemas psicológicos que estava sendo utilizado aqui a trepanação. As cirurgias, tá vendo, gente? Como vocês podem ver, não tinham locais adequados, eram feitas de forma que não tinha tanto padrão, né? Não tinha anestésico, não tinha muitos métodos de alívio de dor. Então, o paciente se submetia quando não tinha jeito mesmo, tá? Quando não tinha outra maneira, era submetido a esse tipo de procedimento. Tinha muitas questões de extração dentária. Aqui a gente está vendo alguma coisa de oftalmológica sendo realizada e que também não é uma situação adequada, né? Nessa foto a gente já vê que provavelmente também já tinha um certo avanço, porque para abrir as vísceras dessa forma, várias camadas de pele já tinham que ter algum conhecimento, mas mesmo assim, de maneira que a gente vai ver que é totalmente inapropriada, mas era assim que era feito. Tinha também tipos de cirurgia como essa, que eram como se sangrias, e eles acreditavam muito que sangrias purificavam, curavam de algumas doenças. Também eram realizadas amputações, ó, e essas amputações eram realizadas, gente, muitas das vezes sem realmente nenhum tipo de alívio de dor. Dá pra ver na foto, ó, eles tentavam fazer uma isquemia do membro, tá? Colocando um torniquete, uma forma aqui de impedir a circulação sanguínea no membro que ia ser amputado, para ver se melhorava para o paciente, para ter um alívio da dor. Mas mesmo assim a gente vê que era muito difícil, tá? E aí a gente coloca nesse contexto a anestesia, que o ser humano, né, a humanidade sempre buscou esse alívio da dor. E na Mesopotâmia, por exemplo, tentava-se fazer esse alívio da dor comprimindo, né, a carótida, e aí fazendo a compressão da carótida não ia oxigênio para o cérebro, óbvio, não tinha circulação sanguínea, e a pessoa perdia a consciência por um tempo e eles aproveitavam e faziam, de repente, os procedimentos que eles gostariam de fazer. Já na América, utilizava-se muito a coca, que era um importante anestésico, tá? Usado lá nas trepanações. E aí, conforme foi crescendo, gente, o conhecimento com as plantas medicinais, foram utilizando outras coisas, né? Ópio, haxixe, álcool, mas tudo muito de forma, de novo, gente, empírica. Então, ópio, dependendo da dosagem, pode matar o paciente, tá? Então, era assim, utilizei 10 ml hoje num procedimento, faleceu, então, no próximo vamos tentar utilizar 5 ml, e era muito isso. Diferente de hoje, olha a nossa estrutura, né? Um ambiente totalmente esterilizado, com todo o equipamento para atender o paciente se tiver alguma intercorrência. E o anestesista tem todo um treinamento, a gente tem uma linha de anestésicos muito seguros hoje em dia. E é só pra gente ter essa noção da nossa evolução, tá? Então eu vou parar o vídeo aqui, provavelmente vai ter outro. E a gente vai conversando, se vocês tiverem dúvidas me mandem lá no grupo, tá?